Outro fator assim, importante da arborização é proteção contra ruído, né? A gente que estuda um pouco sobre ruído, a gente percebe que tem vários autores que mostram que dependendo da população, da região onde ela é inserida, ela tem um grau melhor ou pior, assim, de tolerância ao ruído. Por exemplo, quem gosta muito de festa noturna, de balada, de boate, né? Quem está acostumado a ir em boate ficar no som alto, tem uma tolerância a ruído bem diferente de um idoso que mora num sítio ou de qualquer outra pessoa que mora num sítio sem a presença de ruídos. Então, a questão da proteção contra ruídos da arborização urbana, ela é feita por absorção das ondas sonoras, tanto da parte da copa, né, folhas e galhos finos, como também da parte grossa, que é dos ramos e dos troncos mais grossos, porque daí bate o som e volta e não deixa o som chegar, atingir algum lugar que se queira proteger de algum som. Então, em algumas cidades, por exemplo, São Paulo, Singapura, várias partes de cidades possuem os seus túneis de arborização, que são também um dos fatores para inibir que o barulho dos carros saiam das vias expressas e atinjam as casas lindeiras a essa via. Aqui é um exemplo, isso aqui é uma imagem de Maringá, né? Que, por exemplo, o som nas janelas, ele é inibido por causa da própria questão que a gente viu de absorção, mas isso, assim, essa imagem também não precisa ficar restrito a é só contra ruído, não, contra poluição, porque filtra a poluição do estado, poluição atmosférica, né? Filtra a radiação solar, mais pra frente a gente vai ver que interessante que é isso. Esse é um outro exemplo, é só uma imagem que mostra assim, ó, ruídos, poluição. Tem alguns autores que trabalham sobre a questão da poluição visual. Tem um slide aí mais pra frente que também vai tentar mostrar mais ou menos sobre isso, né? Aqui fala um pouco sobre proteção luminosa. Eu não vou nem ficar muito tempo nisso, porque a gente ainda nem percebe, mas assim, a poluição luminosa, ela causa alguns prejuízos na vida natural, né? Um deles é assim, tipo o distúrbio de sono, não tá, talvez no outro slide, porque tem alguns processos biológicos nossos, né? E de qualquer ser vivo que precisa do descanso, que precisa da noite. Tem uma pesquisa que eu li há um tempo atrás sobre a alteração do hábito de aves em centros urbanos por questão da iluminação constante. Isso daqui é algo que assim a gente vê. Muitas vezes fala que a árvore está atrapalhando a iluminação, mas às vezes uma iluminação não planejada, não voltada para a questão de iluminação da calçada pode estar ela mesma se prejudicando em vez de ser da arborização urbana. Aqui, conforme eu disse, né, que assim, só na escuridão algumas coisas são repostas no nosso organismo, né? Enfim, vou passar rapidinho, tá? Lá, já aumenta essa questão de aumento da obesidade, porque a pessoa não dorme, acaba comendo, né? Depressão, câncer, enfim, várias doenças, porque a atividade aumenta, porque não para descansar.
Essa é uma imagem que eu falei que eu ia tentar mostrar assim, do que uma arborização urbana bem efetiva pode fazer num cenário altamente poluído, que lá mais pra frente a gente também vai ver com relação à poluição atmosférica, o que essa poluição atmosférica pode causar para nosso organismo. É claro que a gente tirou um pouquinho dos carros para deixar o ambiente menos poluído visualmente e tal, né? Mas assim, só um exemplo que como poderia ficar melhor, né? Aqui também é um outro exemplo de Belém do Pará. Arborização, o sombreamento no asfalto. Para a chuva cair direto no asfalto demora mais tempo, ajuda na infiltração da chuva. Eu não sei se eu estou falando muito rápido, não tenho nem noção do slide que tá, mas enfim, outra imagem de Uberlândia. Existem várias cidades que possuem vias bastante arborizadas e existem várias pesquisas, como aquela no início eu mostrei lá de Rio Claro, que mostra a diferença entre um ambiente arborizado e o outro não arborizado, na qualidade de vida local. Mais exemplos de ruas bastante arborizadas que inibem que os ruídos do carro, não só os ruídos, como também a poluição, entre outros, atinjam os prédios na vizinhança, né, beirando a via pública. Mais aqui, outra, eu acho que essa daqui em Campinas, eu não lembro, Porto Alegre também, né? E aqui, ó, interessante, não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas aqui, ó, tem uma luminária, tem uma, é luminária mesmo, um sistema de iluminação. E ele não está sendo prejudicado pelas árvores, muito pelo contrário. O manejo adequado que a gente aprende é que as copas das árvores têm que estar acima da iluminação, principalmente para não atrapalhar o tráfego de caminhões, de ônibus, que a gente tem alguns casos, já tivemos, né, alguns casos aqui em Bauru, de caminhões que bateram na arborização, nos troncos das árvores, e aí teve prejuízo tanto para o caminhão como para a arborização. Então, assim, o manejo adequado só pode ser planejado por técnico legalmente habilitado da área. A gente costuma ver, assim, direto. Um técnico vai lá e fala assim, olha, tem que ampliar o canteiro. Daí você fala, para o munícipe, né? Aí chega o pedreiro e fala assim, tem que concretar até a base, porque isso está causando dano. Depois a gente vai acompanhar o que o concreto na base da árvore pode ocasionar. Então, entre os técnicos que falam, ó, precisa de um canteiro maior, e um pedreiro que não é da área falar que precisa cimentar até a base, muitas vezes o munícipe vai pelo pedreiro e não pelo técnico. Isso é só um exemplo. Outro, a gente fala assim, precisa fazer podas de condução para que as copas se formem acima de 2 metros. Aí as pessoas vão lá e deixam um bonsaizinho, uma árvore pequenininha. A gente vai ver também o que isso ocasiona. Mais imagens, essa daqui já em Bauru, ali próximo ao Santuário Nossa Senhora de Fátima. Aqui também, né, Avenida Comendador. Isso é uma coisa super interessante, que eu fiz um exercício, acho que ontem ou antes de ontem, sobre a questão da economia com o recape de asfalto, que eu tinha falado lá, abordado lá no começo, né? Um estudo mostra, né, isso é estudo científico, foi feito, foi na prática,
quantos consertos de buraco no asfalto sem a cobertura arbórea um município, nesse caso foi Piracicaba, precisa remendar, precisa consertar. Então, numa rua sem cobertura arbórea, precisa consertar 6 buracos. Já numa rua com árvores de pequeno porte, tá até aqui, ó, apenas fresedar e falsa murta, 5 buracos tiveram que ser consertados. Quando a gente tem árvore de médio porte, que nem aquela, ó, vou voltar lá naquela imagem, assim, ó, árvores de médio porte que fazem sombra no asfalto, quanto que a gente tem que remendar, consertar de buraco? 2,5 buracos. Aí, no custo total, qual é a diferença que a gente tem ao longo, né, de toda essa questão? R$15 por metro cúbico. Isso em, ó, 2005, essa fonte. Por que tá, eu já vou no exercício que eu falei que eu fiz, ó. Por que o sombreamento e a arborização é tão importante para a questão do asfalto? Tá aí, né? Ela ajuda na conservação, porque o sombreamento diminui a dilatação e a incidência solar, o que diminui a dilatação e contração e também até a questão da velocidade do escoamento da água. Aqui, nessa pesquisa em si, só foi considerado a questão da sombra. Então, pode ser que, se fosse considerado também a questão do escoamento da água, o custo ainda diminuiria mais, ó. E a economia anual para uma cidade de Piracicaba, isso em 2009, seria 18 milhões. Mas eu peguei, eu acho que, deixa eu ver, voltar um pouquinho. Aqui, ó, montante de 900 mil de economia por ano. Aí o que eu fiz ontem? Peguei a calculadora cidadã, é uma ferramenta disponível do Banco Central, né? Que você escolhe aqui qual é o índice de correção que você quer aplicar naquele determinado valor, 900 mil, que é a economia anual. Peguei o índice geral de preço de mercado, mas você tem outros índices que você pode pegar, IPCA ou qualquer outra coisa nesse sentido. E coloquei aqui, ó, fiz uma comparação, né? Peguei, ó, 900 mil em 2009 e corrigi, eu não, né? A calculadora, óbvio, mas assim, pelo índice geral de preço de mercado para maio de 2021. Qual foi a correção que me deu? Às vezes assim, a gente pede algum investimento de melhoria na arborização urbana e a resposta que a gente tem é: não temos dinheiro para isso. A gente vai pegar os 100 mil e pôr no recato de asfalto. Mas se a gente tivesse uma arborização planejada, tem essa grande economia em conserto de asfalto, por que não investir um pouquinho melhor na manutenção adequada da arborização urbana? Outra coisa que a gente ouve bastante é: não quero árvore porque faz trinca em calçada, não quero árvore porque faz trinca de calçada. Isso daqui é uma outra pesquisa que está disponível, tem um link aqui, quem quiser pode ver a pesquisa inteira, né? Então, é uma tese, é um doutorado, é uma pesquisa um pouquinho mais elaborada que uma dissertação. E o que é a conclusão desse trabalho? É botfílica também. A conclusão é que podas mal executadas aumentam o grau de danos ao passeio, né? Ao calçamento. O que a gente mais tem hoje na arborização urbana? Podas inadequadas, feitas por pessoas que não
ter capacitação técnica específica voltada para a arborização urbana. Muitas pessoas que trabalham com podas de arborização urbana são jardineiros, que fazem podas em ambientes diferentes do que é um ambiente urbano, né, de via pública e tudo mais. Então, às vezes, você vê no seu jardim uma árvore redondinha, é bem bonitinho, mas na arborização, ter essa árvore redondinha é você limitar todos aqueles benefícios do algodãozinho, sabe? De poder absorver chuva, poluição, sol, entre outros, né? Outra conclusão é que a área do canteiro disponível está diretamente relacionada com as trincas no passeio. Ah, como isso? Eu acho que eu tenho algumas fotos mais pra frente que vai mostrar. Mas imagine, você calça 40, você põe um sapato 39. Quem vai quebrar primeiro? O sapato ou o seu pé? Tudo depende qual é o material do sapato e qual é a resistência do seu pé. A mesma coisa acontece com a árvore. Se eu tiver o passeio de um material menos resistente, é claro que quem vai danificar primeiro é o material. Mas se eu tiver um material muito resistente, quem vai danificar é a base da árvore, ou o seu pé, né, no caso. Aqui, essa imagem eu gostei uma vez que eu estava passando, porque assim, ó, muitas pessoas pedem para tirar a árvore porque está causando levantamento do passeio público. Várias pessoas pedem isso, aquilo que a gente falou lá no começo. Mito, falta de conhecer a verdade. Aqui, essa imagem eu só trouxe para mostrar que, embora não tenha nenhuma árvore próxima, o próprio concreto, por ser concreto, ele teve a dilatação, ele não foi colocado de maneira correta, ele teve a sua dilatação e empurrou o calçamento. Então, assim, a pessoa vem e fala assim, não quero árvore porque ela causa levantamento do concreto. Mas é a árvore mesmo que causou? O pedreiro fala, Daí vai o técnico e fala, não é. Não, mas o pedreiro falou que então a gente vai tirar a árvore. Não funciona muito bem assim, a gente vai ver como que são os procedimentos que permitem ou não a remoção e plantio de árvores. Aqui é um exemplo prático, né? A pessoa tem uma árvore e o pedido dela para retirar a árvore, eu não sei se vocês conseguem ver muito bem, mas é assim, está causando danos no passeio. Já tirou vários bloquetes, né? Aí tem outro, tá mostrando o bueiro, danificou toda a calçada. Aí você chega lá no local para fazer a vistoria e vê que o que de fato está danificando o calçamento é o mau escoamento das águas de chuva. Que inclusive, olha a velocidade que teve, eu não sei se vocês conseguem ver, assim, a velocidade da água ou o arraste de partículas. Então, assim, não foi a árvore que causou esses danos ao passeio em específico. Acontece de ter a incompatibilidade de árvore com calçado? Claro que consegue, claro que existe. Tem algumas espécies que elas são possuem as raízes bastante agressivas e realmente causam bastante danos aos passeios. Mas a nossa legislação, eu não trouxe aqui, se alguém tiver alguma dúvida, depois eu vou deixar meu e-mail, pode perguntar, mas a nossa legislação atual, ela já até proíbe o plantio de algumas espécies pelo fato delas terem o sistema radicular bastante agressivo, tá? Então, nesse caso específico, embora o cidadão tenha solicitado a substituição da árvore, motivado por ela estar causando danos na calçada, tecnicamente quem traz os danos na calçada é o mau escoamento das águas superficiais, que com uma arborização mais efetiva, né, mais adequada e mais
melhor manejada, poderia estar contribuindo, inclusive, para essa velocidade de escoamento da água superficial. Eu trouxe bastante imagem da apostila, né, da Prefeitura de São Paulo, porque eu acho ela uma ilustração muito bonitinha e, assim, convidativa para a gente estar fazendo uma caminhada embaixo da arborização, quando bem planejada, bem manejada. Mas, assim, ó, o que a gente deveria ter em si, né? Vários manuais técnicos não recomenda mais o plantio de árvores em calçada com menos de 1 metro, de 2 metros. Mas existem assim, ó, a gente tudo tem que avaliar o pós e contra. Por exemplo, se eu tenho uma região do município de Bauru que tem calçada apenas com 1,5 metro e aquela região é extremamente quente, às vezes o fato de você colocar uma árvore numa calçada mais estreita do que os 2 metros recomendados tecnicamente, ambientalmente é muito mais atrativo do que não deixar árvore nenhuma, né? Mais um videozinho pra gente ver, assim, fixar bastante quais são os benefícios da arborização urbana. É bastante ilustrativo também e conta muito com uma das coisas que a gente trabalha bastante, né, que é a gestão democrática. Sem a informação correta, a gente não tem como ter capacidade real de estar avaliando o que é bom ou não pra gente, porque se a gente não sabe de todos esses benefícios que a arborização pode trazer e só ver que ela faz sujeira porque cai folha, é claro que a gente não vai querer ter uma arborização em casa. Mas se a gente vê que não são só as folhas, mas também a questão de interceptação de chuva, de retenção de poluição. Pela cidade debaixo do sol escaldante é muito desconfortável e pode causar problemas à saúde. As árvores oferecem sombra, refrescando a cidade e tornando os passeios mais agradáveis. É nos períodos mais secos que sentimos mais a falta das árvores. Os vegetais liberam umidade e oxigênio no ar quando respiram e absorvem o gás carbônico que liberamos na nossa respiração e na queima de combustíveis. Liberam oxigênio e água, absorvem gás carbônico. Liberam oxigênio e água, absorvem gás carbônico. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Além disto, as folhas servem como filtros ao reter as partículas de poeira que estão suspensas no ar. Em um ambiente sem árvores, o ar fica muito seco, o que faz com que a temperatura varie muito entre o dia e a noite. As árvores ajudam a manter a umidade do ar, amenizando as variações de temperatura. A gente vai de porta em porta conversar com as pessoas sobre a arborização e sobre calçada, né? Sobre o espaço público, o espaço onde todo mundo passa, né? Então você faz um nó larguinho. E eu decidi participar porque já era um desejo antigo de ter, assim, uma árvore na frente da minha casa. Mas com o passar do tempo, dia a dia, corre-corre, a gente nunca foi providenciar. Mas que ela vai ficar legal, vai, porque olha, olha o sol. Você olha assim, é sol, calor e pronto, né? E nós vamos sentar aqui em cima da árvore, você vai ver. As famílias se encontram mais na frente das casas, né? Se tem uma árvore na frente. Se não tem, o que vai acontecer? O sol quente, a temperatura alta não colabora para que as pessoas se enturmem, fiquem juntas, né, num fim de semana. Eu acho muito legal essa coisa de plantar árvores, porque antes nós estávamos com um problema de moradia muito sério e agora ele está se resolvendo. Com uma cidade arborizada, eu acredito que representa saúde, bem-estar, eu acho que a preservação do meio ambiente, né, menos concreto, menos cimento, né, porque a tendência é essa, né, crescer concreto e cimento por todo canto. Então acho que tem que ter um equilíbrio, né, também acho que tem que crescer o verde no meio disso tudo.
aumentar a afetividade do ser humano com os outros seres que compõem o nosso planeta, né? E os seres vegetais, que são os que dão sustentação a todo mundo animal, né? É fundamental que a nossa integração com eles melhore. O próprio município você tem uma faixa de equipamentos públicos, uma faixa de equipamento de mobilidade, né, de livre trânsito, e tem mais uma faixa que eu não lembro exatamente o que é. Aqui, ó, um exemplo da poda. Qual é a função de uma árvore bem podadinha, aqui ainda é um arbusto, de uma árvore bem podadinha num calçamento? Olha o que acontece com a mobilidade das pessoas. Fora as pessoas, imagina um carro parando aqui, como é que abre a porta? Como é que usufrui da sombra? Como que essa sombra em si, desse vegetal, pode contribuir para o sombreamento do asfalto? Qual é a solução? Qual é a recomendação técnica para essa situação? Fazer uma poda de condução, deixar um tronco único e uma copa a se formar acima de 2 metros de altura. Quais os prejuízos de um manejo inadequado? Nesse caso, né, além do carro, foi a vida de uma pessoa que foi embora, né, morreu. Porque o manejo inadequado trouxe a morte. Outra questão, aquilo que eu falei, com relação ao canteiro, né? Uma das coisas assim que mais causam a queda das árvores é a desestabilização da base dela. Canteiro inadequado machuca a base, entra patógeno, entra fungo, entre outros, e acaba fazendo com que a árvore caia. E é muito prejuízo isso. Vários exemplos de manejo inadequado que ocasionam queda de árvores, mas não só queda, eu não sei se eu não trouxe na apresentação em si, mas o manejo, a poda irregular, gera muitas vezes um sistema de brotação, né? A gente ouve, mas eu cortei toda a árvore, mas agora ela já está toda com copa de novo. Só que a estrutura dela não é a estrutura original e ela não tem a mesma força estrutural. Infelizmente, eu não me recordo de ter trazido nessa palestra nenhuma foto de brotações epicórmicas em si. Se vocês tiverem interesse, pode entrar em contato, que eu mostro como fica e quão frágil é a estruturação, e aí tem várias quedas de galho, mesmo galhos verdes, que também ocasionam bastante dano. Poda de raiz, manejo inadequado. Aqui no caso não foi um carro, mas foi o muro de uma pessoa. Aqui outro exemplo do manejo inadequado. Vamos deixar a árvore redondinha. Tem vários lugares que você anda pela calçada inteira e você não consegue nem ver a rua de tanto que tem esses arbustinhos. Isso atrapalha a visibilidade, a mobilidade e não cumpre a função ambiental de estar contribuindo para o sombreamento do asfalto, interceptação de chuva, poluição e tal. Qual é a recomendação? Poda, manejo adequado, um tronco único e copa a partir de 2 metros para não impossibilitar a passagem e visibilidade de pedestre e outros. Mais imagens lá daquela apostila da Prefeitura de São Paulo, que eu acho bastante ilustrativa. Nesse caso específico, uma informação que é super importante é quanto que o governo, seja municipal, estadual ou federal, gastam para tratamento de doenças de pele e até de visão, né? A gente sabe que, graças a Deus, assim, próximo de Bauru, a gente tem
um hospital que é referência nacional, né, no tratamento do câncer, que é o Amaral Carvalho. Bastante importante também com relação à arborização que a Secretaria do Município de São Paulo traz, que é super interessante, já falei de novo, super interessante, mas enfim, diminui, né, filtra os raios solares, diminui o efeito da exposição, fotoexposição humana, o que pode, né, a fotoexposição pode causar doenças de pele e de visão. A gente gasta bastante dinheiro público com tratamento de doenças de pele, visão e tal. Outro, é muito bonitinho para mim essas ilustrações, muito lúdicas, né, daquele, voltando ao algodãozinho, né, às vezes, tá, vamos lá, mulherada, que é o mais comum. Você chega em casa toda maquiada, depois de uma festa, muito legal, e vai passar aquele removedor de maquiagem, um algodãozinho. Lembra, né? A quantidade de maquiagem que sai no algodãozinho. Mesma coisa na arborização. Os homens eu não sei muito como fazer uma representação tão lúdica, mas mais ou menos por aí. Economia, né, assim, de dinheiro público também, porque qual, assim, as principais causas de morte agravadas por poluição atmosférica, né, poluição do ar. E eu já mostrei aquele exemplo de uma via espessa, sem arborização nenhuma, aquela poluição horrível, e aquele vídeo todo bonitinho, né, com ar puro, né, todas essas doenças que são causas de morte, elas são agravadas pela poluição do ar. E uma arborização planejada e manejada assim, pela coordenação de técnico legalmente habilitado pode diminuir. Outra coisa que a gente vê bastante, mito, né, daquele, não, a gente vai ter que deixar uma cova pequenininha, não pode crescer muito, porque vai atrapalhar a fiação, vai atrapalhar a iluminação. Já a Prefeitura de São Paulo, outras prefeituras também, tem vários outros manuais técnicos de arborização que mostram que o ideal é você manejar cova. Aqui seria um sistema de fiação convencional, mas hoje em dia, também não trouxe nenhuma imagem, podem me cobrar caso queiram. Hoje em dia a gente tem em vários pontos a fiação compacta, que permite ainda melhor essa situação de fazer com que a copa da árvore se forme acima dos equipamentos, de outros equipamentos urbanos, né? Como a gente viu lá no começo, a arborização é um equipamento urbano vivo. E nesse caso assim, específico, eles até mostram um pouquinho da sombra que contribui para aquele economia nos concertos de asfalto.